Amigas e amigos, não existe um ser mais desumanizado do que o fascista. Ele foi completamente esvaziado de conteúdo civilizacional por campanhas midiáticas e se transformou numa fera, num animal selvagem. A gente viu isso aí neste fascista que agrediu o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, que estava com sua esposa e outras pessoas, aquele sujeito alcoolizado, feroz, babando, espumando e rangendo os dentes, fazendo ameaças como se tivesse possuído por algum ser das trevas, ou seja, possuído pela ideia do fascismo, na verdade. Ele reproduziu, na verdade, os comportamentos que a gente vê por aí, incentivados, esses comportamentos, por gente como esses delegados da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que foram aí flagrados soltando palavrões nas redes sociais, no Facebook. E tem matérias, inclusive, no Estado de São Paulo, no jornal O Estado de São Paulo, com agressões, palavrões, com baixo nível, gente de baixo extrato moral. E conforme também denunciou o ex-presidente Lula quando eles estiveram lá fazendo aquele vandalismo, cenas de vandalismos, invadindo a casa do ex-presidente, dos seus filhos, dos seus amigos, à base de pontapés nas portas, confiscaram o celular da dona Marisa, os tablets dos netos do ex-presidente. Pior, não devolveram, de acordo com a denúncia aí feita pelo ex-presidente. Ou seja, daí para se formar as hordas de camisas pardas, camisas pretas, é um passo. Talvez seja até um certo reflexo pavloviano, aí o fato do juiz Sérgio Moro utilizar as suas camisas pretas. Mas isso aí fica para análise de quem é da área, para os psicólogos, enfim, quem atua aí com a psicologia. E a gente viu também isso na prisão do ex-ministro Guido Mantega, aquela cena grotesca, de selvageria, e depois o Sérgio Moro teve que revogar porque pegou muito mal, é um flagrante, muito escancarado, dos seus métodos fascistas, aí tentando também fazendo o seu teatro, fazendo jogo de cena, fazendo aí a sua pose de bom moço, de gente do bem, como se fosse algo a ser levado a sério. O mesmo se vê aí também na prisão de hoje do ex-ministro Antônio Palocci, os mesmos métodos, as mesmas alegações, isso está repleto disso aí na história da Operação Lava Jato, quer dizer, é uma farsa gigantesca. Foi até... Tem esse caso aí que foi uma bola cantada pelo ministro da Justiça, Alexandre Moraes, aí do governo golpista, que disse lá na terra do Antônio Palocci, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, cantou a bola do que viria pela frente. Ou seja, toda a operação, porque os métodos deles são invariáveis, são estreitos, eles são tão medíocres que eles não conseguem criar algo de novo. Tem todo o histórico, todo o processo, são delações premiadas, operação de cartel, corrupção com os executivos da Petrobras, sempre as mesmas coisas. Existe aí uma porção de coisas que foi essa porção de coisas varrida para debaixo do tapete, porque não atende o objetivo, que é ir cercando o entorno do ex-presidente Lula. Isso também ficou claro na entrevista, a famosa entrevista do Deltan Dallagnol, à Rádio Itatiaia, que eu botei aqui de novo, selecionei a entrevista e logo em seguida o meu comentário destrinchando a entrevista, que mostra claramente que a Operação Lava Jato tem esse escopo, que é perseguir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele confessa que é importante ouvi-lo com atenção e depois ouvir aqui os meus comentários, como eu vou pegando ponto a ponto e mostrando as revelações dele apertado pelo repórter, que aliás o repórter foi de uma felicidade rara, ao entrar em searas que a mídia simplesmente se recusa a entrar para questionar essa gente toda aí. Ou seja, isso não é um método novo, eles se utilizam disso há muito tempo, a direita, o fascismo, basta lembrar aí o caso do hashtag. É importante a gente revisitar a história para a gente compreender o que está acontecendo de fato. O hashtag alemão, o parlamento alemão, que foi incendiado pelo Hitler para justificar a perseguição aos comunistas. Também tivemos aqui no Brasil o caso do Plano Cohen, que seria uma conspiração comunista forjada
para justificar o golpe de 1937, do Estado Novo. E também a mesma coisa em 1964, com a ameaça do comunismo, né? E principalmente a bandeira da corrupção. Como diz o Norberto Bobbio, né, os fascistas sempre se utilizaram da bandeira da corrupção, porque eles não têm outra bandeira. A direita não tem outras bandeiras. Eles vão dizer o quê? O que eles vão dizer, apresentar para a população como solução concreta, né, para os seus problemas? Então a bandeira da corrupção é de fácil manipulação, porque há um sentimento de injustiça em qualquer sociedade capitalista por conta dos métodos de produção e distribuição da riqueza. Há esse sentimento de que, em largas camadas da população, de que ela está sendo passada para trás, mas a compreensão disso exige estudos mais aprofundados, como eles manipulam tudo por conta da natureza do regime, do sistema. A bandeira da corrupção aparece, portanto, como método, né, para fazer a luta política. Eles agitam a bandeira da corrupção, e a corrupção de maneira genérica, e a população tem esse sentimento de injustiça, já faz essa associação. Aí essa é a teoria do Norberto Bobbio. E também o Bertolt Brecht, aquele famoso teatrólogo alemão, falou disso de maneira aí muito popularizada, essa história do analfabeto político. Aquela fala do Brecht é exatamente isso, quer dizer, o analfabeto político, eles analfabetizam a população, largas camadas da população, depois apresentam aí essa bandeira da corrupção, que é o que a gente está vendo aqui claramente. A Operação Lava Jato serve exatamente para isso, para fazer essa manipulação. É o método da mentira que eu já falei aqui. Né? É essa combinação mentira e violência, na dosagem que eles acharem necessária. Né? O Deltan Dallagnol, o Valor Econômico, a matéria do jornal Valor Econômico, recuperou uma fala do Deltan Dallagnol quando ele fala da colonização brasileira, que ele disse que aqui o Brasil foi colonizado por degredados e os Estados Unidos por cristãos. Aquela ideia do fundamentalismo, né, que eu também já falei aqui, desses crentes fundamentalistas, né, que pregam a Bíblia nas igrejas e depois incentivam obscenidades nas ruas, como esse caso aí lá do Lindbergh. A ideia, a ideologia mesmo aqui do povo como escravo, né, a ideologia do escravagismo transmutada para o neoliberalismo, do dinheiro, né? Eles são a turma do dinheiro, né? É importante que a gente pense por aí, raciocine por aí. Consequentemente, você tem que ter um povo de escravo, né? Um povo, a ideologia do escravagismo mesmo. Ou seja, é uma regressão civilizatória, né? A revisão do século XX, de todos os avanços do século XX, né? O socialismo, a social-democracia, o keynesianismo, tudo que foi avanço civilizatório no século XX está sendo revisto por essas práticas, né? Por esses métodos aí fascistas, né? São fascistas mesmo. Né? Evidentemente que também o século XX acumulou resistência democrática, consciência social, né? Consciência civilizatória. Consequentemente, as barreiras são maiores, mas que a gente está vivendo este momento, está vivendo sim de revisão de todas as conquistas e avanços civilizatórios do século XX. No Brasil isso é claramente manifestado. A gente pega, aí voltando para a lupa na questão da Operação Lava Jato, a gente pega essa decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, né, que decidiu que a Operação Lava Jato não precisa seguir regras dos processos comuns, ou seja, contrariando aí o princípio da Carta Magna da Constituição, né, dos direitos fundamentais, contraria inclusive uma decisão do STF, né, que o STF disse que o Sérgio Moro extrapolou, exorbitou das suas funções naquele caso clássico da divulgação dos telefonemas da presidenta Dilma para o ex-presidente Lula. Quer dizer, eles estão dizendo, na verdade, que é possível, é necessário ignorar os limites da lei, né, ao dizer que os processos trazem problemas inéditos e exigem soluções inéditas, ou seja, soluções... Quais são os problemas inéditos? Caixa 2, corrupção, são inéditos? O que há de concreto para a justificativa desta fala, né, dessa desculpa que arrumaram aí para respaldar os métodos da Operação Lava Jato de pisotear a Constituição, a legalidade e o Estado Democrático de Direito.
Aí eles dizem aqui que há uma ameaça permanente à continuidade das investigações, né, o que justificaria um tratamento excepcional. Ou seja, é o estado de exceção, está justificando o estado de exceção, um tribunal político, né, simplesmente porque os fatos, a realidade, o que é concreto não corrobora o que eles estão dizendo aqui. Não há nada de inédito, nada de novo, né, eles estão pregando simplesmente um estado de exceção, defendendo um estado de exceção com base em politicagens. Esse que é o termo correto. É importante a gente raciocinar sobre isso. Quer dizer, como que os outros partidos se financiam? As campanhas são financiadas de que maneira? O Caixa 2 é de quem? A tecnologia veio de onde? Quem se utiliza mais do Caixa 2? Quem mais lutou contra a reforma política democrática proposta pelo PT, pelo PCdoB e outros partidos progressistas e democráticos? Por acaso são anjos do Dallagnol, quer dizer, anjos do Sérgio Moro que vão lá e abastecem a campanha dessa gente? Talvez seja, eles talvez imaginam isso, né, que das igrejas deles surjam anjos que vão lá ajudar as campanhas da direita, né, que talvez eles imaginam que são bênçãos, né, que foram derramadas, na linguagem deles, né, aí sobre aqueles santos da direita, né, seria a lógica deles talvez. Então é importante a gente observar aqui duas argumentações, né, sobre essa decisão aí do Tribunal Regional da 4ª Região. Uma é do presidente da Associação dos Juízes Federais, Roberto Veloso, né, e o outro é do juiz, o único juiz dos 13 desembargadores daquele tribunal que votou contra, né. É importante a gente confrontar a fala dele com a fala do Roberto Veloso, que é o nome dele aqui é Favaretto, né? Não tem aqui o primeiro nome dele, mas é o juiz Favaretto, o sobrenome dele. O Veloso tenta justificar dizendo que, aliás, achei o nome dele aqui, é Rogério Favaretto. O Veloso, defendendo a Lava Jato, né, disse que ele se limitou a generalidades, quer dizer, como é a prática deles, né, como eu sempre falo aqui, na generalidade você não precisa explicar nada, você fala no geral e acabou a história. Então ele diz aqui que os 19 advogados, né, que pediram o afastamento de Moro, que seria resultado de uma ação aí de 19 advogados, que pediram o afastamento do Moro, com base naquele crime que ele cometeu de divulgar os telefonemas, ele disse que eles se utilizaram, né, de manobras. Olha a generalidade. Quais manobras? Eles estão questionando exatamente o cumprimento da Constituição. A Constituição está valendo. A menos que também diga logo, a Constituição não vale mais. Isso aí não tem mais importância, é tribunal de exceção, fascismo e acabou. Então, se ele diz que se utiliza de manobra que abusou da retórica com a versão de que está se descumprindo a lei e tal. E ele também faz a justificativa dele dizendo que, de novo, né, a questão das situações inéditas, né, situações inéditas exigem soluções inéditas. O que tem de ineditismo nisso? Mesmo que tivesse, isso justifica, então faça outra Constituição, se fossem democratas, se fossem respeitadores da lei, né? Aí chega a invocar aqui um sofisma, né, quando ele diz que menos de 4% das decisões de Moro têm sido reformadas em tribunais superior. Ou seja, lógico que se cria um clima, né, existe todo um clima, é verdade. É como se criou no Mensalão, como se criou no golpe militar de 64, no golpe de 37, né, no nazismo, na ascensão do nazismo, né, existe aí, sem dúvida alguma, um clima político de pisotear as leis e a democracia, né, e nós estamos vivendo isso. O fato de 4% ter questionado já é um grande avanço, né, é preciso considerar isso, desses 4% das decisões do juiz Sérgio Moro, né, porque o juiz Sérgio Moro foi posto lá pela mídia, é uma campanha midiática sistemática, insistente, né, quer dizer, se cria um ambiente no país de ditadura mesmo, né, ditadura aí imposta, enfiada a goela abaixo do país por essas campanhas midiáticas. Então, esse tipo de argumentação. Já o Favaretto, né, ele responde dizendo que o Poder Judiciário deve deferência aos dispositivos legais e constitucionais, sobretudo naquilo
em que consagram direitos e garantias fundamentais. Ou seja, o Estado democrático de direito. É preciso respeitar a democracia, é preciso respeitar as leis, é o que ele está dizendo. Aí ele fala aqui que a não observância em domínio tão delicado como o direito penal, evocando as teorias do estado de exceção, pode ser temerária ser feita por magistrados sem os mesmos compromissos democráticos do eminente relator e dos demais membros desta corte. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é do Moro, né, que não tem compromissos democráticos. Comprovadamente é isso. Ele diz aqui que Moro foi, no mínimo, negligente, agiu com imparcialidade duvidosa. Ou seja, tudo isso que eu comentei aqui, que é evidente que ele pisoteou a Constituição, que ele não tem legalidade, que ele não respeita a Constituição. Aliás, o golpe, tudo isso faz parte do golpe, a atmosfera do golpe, a atmosfera que se criou aí desse conluio, mídia, Lava Jato, que é o ponto de unidade da direita, para dar o golpe, para marchar com o golpe, consolidar o golpe e aprofundar o golpe. Ou seja, o velho recurso aí da mentira e da violência, né? A agudização das contradições exige que eles agem assim, porque vai ficando cada vez mais evidente que eles estão mentindo, e consequentemente isso gera o acirramento das lutas políticas, e aí a gente entra num clima de conflagração no país. Pode-se dizer que nós estamos num clima de conflagração. Para onde isso vai é impossível a gente dizer. Mas essa atitude desse fascista bêbado que agrediu o Lindbergh Farias e essas atitudes desses delegados são senhas importantes para a gente analisar isso. Mas é como sempre disse o Fidel Castro, né? Quer dizer, as ideias valem mais, são mais poderosas do que as armas, por mais sofisticadas que elas sejam. Ou seja, eles se utilizam de bíceps contra cérebro. Aí a questão é saber quem vence essa batalha. Quer dizer, num primeiro momento, os bíceps podem até vencer, mas as ideias haverão de se impor. É isso, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Curta, compartilhe, se inscreva aqui nesse canal para a gente divulgar outro lado da notícia. Até a próxima.